Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai de review, né? Edição A Metamorfose, de Franz Kafka, né? É um livro curtinho, né? Tem menos de 100 páginas. E eu vou começar falando um pouco sobre os personagens, né? No caso, o Gregor, que é o personagem principal, o que é transformado em inseto, e isso não é um spoiler, porque isso acontece na primeira frase, né? Ele acorda e já é um inseto, né? Os outros personagens é basicamente a irmã dele, o pai e a mãe, e alguns personagens menores, né? Então você vai ficar muito tempo lendo o Gregor tendo diálogos mentais, né? E então, eu tenho algumas críticas a respeito desse livro, né? Coisas que não me agradaram. Por exemplo, o livro é curtinho, então eu acredito que daria para fazer descrições ou dar mais informações anterior ao caos, né? Por quê? Como eu disse, você já começa o livro com o Gregor já transformado, né? São pouquíssimas informações e pouquíssimos momentos que é dado informações sobre antes do acontecimento, né? Então, por causa disso, eu tive um pouco de dificuldade de trazer esses personagens para perto, sabe? De ter empatia com eles, né? Fica uma coisa meio artificial, né? Mas isso talvez seja uma explicação já olhando para o autor. É, Parece que o Kafka ele não tinha intenção de publicar muitas coisas que ele produziu, né? Então algumas coisas até foram feitas póstumamente, né? Então talvez alguns livros ou boa parte do que ele produziu na verdade não tinha intenção que ninguém lesse, né? Ele tinha dificuldades sociais e talvez uma depressão, né, na época, e ele usava os livros para talvez para refletir sobre a vida, sobre os acontecimentos da vida dele, alguma coisa assim, né? Então, abrindo esse parêntese que talvez essa parte que eu me arrisco a dizer incompleta do livro seja porque ele realmente não escreveu com a intenção de que outras pessoas lessem e avaliassem, igual eu estou fazendo agora. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção e confesso que eu não gostei muito, né? Achei que dificulta um pouco dessa proximidade, né? O Grego, ele é um personagem, confesso que é um pouco estranho, né? A primeira preocupação que ele teve quando ele acordou já transformado no inseto era como é que ele ia fazer para trabalhar, né? Você pode analisar isso de uma forma no sentido de não, eu entendo essa preocupação sobre o trabalho, porque talvez ele foi condicionado a dar mais importância ao trabalho do que às outras coisas, e isso diz um. Eu entendo esse ponto, mas ele virou um inseto. Ele. Entendeu? Não era como se ele estivesse dando valor a uma outra coisa além do trabalho. Ele tinha virado um inseto, né? Então fica um pouco complicado defender esse ponto perante o tamanho absurdo da situação, né? Então ele poderia ter pensado, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Como é que eu vou fazer para desvirar um inseto? Pô, isso é uma questão extremamente importante naquela situação, né? Por que eu virei um inseto? Como eu virei um inseto? Eu acho que essas questões deveriam ser mais importantes do que como eu vou fazer para trabalhar, né? Ele era um caixeiro viajante, ele provavelmente vendia produtos de porta em porta, né? Eu não me lembro exatamente se essa informação é dada de forma expressa, mas eu imagino que seja isso por ser um caixeiro viajante.
E no primeiro dia, né, transformado, logo pela manhã, um, o gerente dele vai até a casa dele para saber por que ele não foi trabalhar, né? Isso por si só também, às vezes, pode ser uma percepção muito moderna nossa, mas um gerente ir até a casa de alguém, saber por que ela não foi trabalhar, por que ela está atrasada 2 horas, é um pouco demais para mim, né? Enfim. Então, mas o livro não é só de críticas, né? Eu acho que o livro, a tradução dele, desse livro especificamente que eu li, é muito recente, é de 2019, né? Então a leitura é muito tranquila, é fácil mesmo de ler, com palavras bem atuais, né? Isso que eu quero dizer, né? Então você não vai ter grandes dificuldades se você não tem um vocabulário muito extenso, né? E isso não é uma crítica, né? Até porque, pelo contrário, eu acho que deveriam ter mais traduções com palavras mais simples para alcançar maiores massas, né? Mas isso aí é para outro vídeo. Então, eu realmente acho que o livro é razoável. Não é um livro que eu chamaria que é um livro bom, né? Ele é um livro razoável. Um 6,5 de 10, né? Algo por aí. E eu acho que ele poderia ser mais bem trabalhado, né? Os diálogos são um pouco arrastados. É um livro que você lê muito rápido. Eu li bem rápido, na verdade. Em um dia, numa sentada, né, popularmente falando, você consegue ler o livro. E sem maiores spoilers, mas a coisa é só ladeira abaixo. Já não era tão bom quando ele era, né, apesar de não ter essas informações, como eu disse, né, ele se cobra como sendo obrigação dele sustentar a família, e ele acredita que só ele pode fazer isso, né, e depois, como ele não pode trabalhar mais, né, ele se vê descobrindo que isso não é uma realidade, né, é uma coisa que ele criou na mente dele, né. Então algumas coisas vão caindo por terra, né, do que ele acredita. Então muitos diálogos mentais, né, que vão acontecer. Algumas cenas são pastelonas. Tem uma cena especificamente envolvendo uma maçã que, pelo amor de Deus, né, não dá, desculpa, não tem como aquilo acontecer. Mas o cara virou um inseto, tudo bem, isso também não tem como acontecer, né? Mas ficção, né? Mas a cena da maçã é complicada. E no fim, né? No fim, nada é muito explicado. É isso, né? Imagina, já começa a ler tendo consciência que você vai ver um recorte da vida do Gregory depois que ele virou um inseto, e é apenas isso, né? E pensamentos, né? Diálogos que ele tem com ele mesmo, né? Beleza? Então fica aí a minha nota do livro, 6,5 de 10. É um livro fácil, é um livro rápido. Não acho que você vai se arrepender de ler, né? Principalmente porque tem versões baratinhas do livro, né? É um livro muito famoso, então você pode acabar encontrando facilmente em algum sebo, né? Então não acho que você vai se arrepender de ler, né? Mas já vá sabendo que é um livro que não tem grandes reviravoltas, não. É só um recorte da vida dele, quase que uma crônica longa, né? São pensamentos, dia a dia, situações, e é isso, tá bom?
só deixando o último aviso, né? Segue a gente no canal, né? Dá like, compartilha se você gostou. Então, tchau pra vocês.